Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, como vocês veem aí. Deem um like, nos acompanhem nessas redes sociais. Aí do lado direito da sua tela você tem aí os nossos endereços. Eu tenho a grata satisfação de mais uma vez entrevistar Lucas Rubio, do Centro de Estudos da Política Songun no Brasil. Lucas Rubio já nos deu entrevista falando da situação na Coreia do Norte há algum tempo atrás. Agora, diante da pandemia da Covid-19, a gente está tendo a cada semana um panorama da situação em todo o mundo e a gente ficou curioso de saber qual é a situação na Coreia do Norte. Além das notícias que recentemente foram divulgadas aí pela mídia, principalmente oriundas dos Estados Unidos, dando conta de um certo afastamento, um desaparecimento e tal do líder maior da Coreia do Norte. E ninguém melhor do que Lucas Rubio, que é um especialista no assunto, para esclarecer para os nossos telespectadores. Hoje são 18 de maio, são 16h31. Lucas, muito obrigado pela sua disposição de estar com a gente aqui na TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Boa tarde. E aí, o que você diria? Qual a situação da pandemia na Coreia do Norte? Olá, boa tarde ao senhor Moisés. Eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer falar com os companheiros da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Agora estamos afastados, né, por conta de toda essa situação. E, pois é, a Coreia do Norte tem ostentado um título um pouco invejoso aí por parte de alguns países de não ter nenhum caso de coronavírus, né? A pandemia não chegou até a Coreia do Norte e isso gerou uma série de dúvidas entre as pessoas, uma série de questionamentos de que talvez esses números fossem errados, que o governo tivesse escondido. Mas a própria OMS, viu, senhor Moisés, confirmou durante 3 vezes, a Organização Mundial da Saúde, né, o órgão mais prestigiado nesse assunto, confirmou 3 vezes que realmente não há casos de coronavírus na Coreia do Norte. O que aconteceu foi que esse país ele não se preparou para combater o coronavírus, ele se preparou para impedir completamente a chegada desse vírus lá. Isso que foi a atitude, né, de mudança total da situação do comportamento do coronavírus lá na Coreia do Norte. O governo tomou umas decisões muito antecipadas, foi até mesmo na vanguarda da própria China, foi o primeiro país a decretar quarentena em várias regiões nacionais, né, de fronteira com a China, fechou completamente as fronteiras ainda em janeiro, ainda em fins de janeiro, antes que a própria cidade chinesa de Wuhan tivesse iniciado seu período de quarentena. Além de outras medidas aqui que eu posso explicar um pouco mais para frente, mas basicamente o país se preparou de uma maneira extraordinária, né, uma campanha nacional gigantesca que envolveu muitas pessoas, envolveu um esforço público muito grande do Ministério da Saúde da República Popular Democrática da Coreia, que criou um departamento nacional de emergência anti-epidemia, que tomou uma série de decretos, fizeram com que as fronteiras fossem fechadas, o fluxo fosse cortado com o mundo exterior. Acho que vale a pena lembrar para quem está ouvindo aqui que a Coreia do Norte tem fronteiras apenas com a Coreia do Sul, com a Rússia e com a China, sendo que a fronteira com a Coreia do Sul já está permanentemente fechada porque é uma zona militar, né? A fronteira com a China e com a Rússia, então, foi interrompida, foi fechada pelas autoridades locais, e as pessoas que moravam nas regiões fronteiriças e que rotineiramente atravessam a fronteira para o outro lado da Coreia do Norte, né, para a China, e regressam em seguida, elas foram colocadas em quarentena. O turismo foi fechado, né, os fluxos turísticos foram encerrados, as pessoas que estavam na Coreia do Norte a turismo ou a viagens de negócios ou estudo foram enviadas de volta para os seus países de origem, e também teve uma campanha midiática muito importante, né? A mídia trabalhou com muita eficácia dentro da Coreia do Norte para criar uma verdadeira campanha nacional de conscientização do que era esse novo coronavírus, de como combatê-lo, né, de evitar
fazer com que as pessoas evitassem saírem das suas casas apenas em casos muito emergenciais, né? Medidas de isolamento social foram tomadas, e também houve, né, a montagem aí de grupos de desinfecção. Eram grupos que iam com produtos químicos nos lugares públicos mais usados, né, como transporte público, praças, lugares de contato das mãos, né, das pessoas, como maçanetas, corrimões, estações de metrô, lugares assim, foram limpando, desinfectando esses locais aí de transporte público, principalmente, e isso chegou ao fato de que nós estamos aí já 4 meses depois do início dessa grande pandemia global, e a Coreia do Norte realmente não registrou caso nenhum. Foi muito orquestrado por parte do Estado coreano, né, por parte de uma organização nacional centrada no Ministério da Saúde, que inclusive levou vários profissionais da medicina, né, eles montaram grupos de medição de temperatura da população na rua, testagem, né, grupos que iam visitar a casa das pessoas quando elas manifestavam qualquer sintoma parecido com coronavírus. Vale lembrar aqui para o telespectador que o sistema de saúde na Coreia do Norte é gratuito, é universal, né? Então a gente teve uma série de ações antecipadas do Estado norte-coreano que preveniram a entrada do vírus lá. Então o país ele nem chegou a se preparar para tratar o vírus, porque a principal linha de batalha foi no sentido de impedir totalmente a entrada. E outro indício aqui, só para a gente ter uma certeza de que realmente isso deu certo lá, são as autoridades estrangeiras que estão em caráter permanente, como as embaixadas, né? A Embaixada da Rússia na Coreia do Norte emitiu vários comunicados na internet garantindo que realmente não havia casos de coronavírus no país, porque eles próprios foram atingidos pelas medidas do governo, e o trabalho diplomático ficou interrompido durante vários meses, né, com as medidas de isolamento social. A equipe foi mantida dentro de suas casas, era recomendado sair apenas em casos de necessidade, e eles voltaram até, inclusive, às aulas, né, as aulas nacionais elas foram interrompidas, e eles só voltaram mesmo às aulas agora, algumas semanas atrás, aí no início de maio, e o país está lentamente retomando a sua marcha normal, né, das suas atividades econômicas, reabrindo indústrias, reabrindo as escolas, os postos de trabalho, ao passo que nós estamos aqui cada vez mais cheio de privações, né, porque parece que aqui o caráter da doença é um pouco descontrolado. Ô, Rúbio, mas como a doença é desconhecida, como a Coreia do Norte concluiu que deveria fazer um processo antecipado sem ter nenhum caso, e mesmo não tendo... Tudo bem, fechar as fronteiras me parece que é uma coisa... lá do outro lado está tendo casos, eu fecho a fronteira porque eu elimino a vinda para cá. Mas internamente ter isolamento sem ter surgido nenhum caso, como as autoridades sanitárias e de saúde tomaram conhecimento sobre o tratamento e que medidas tomarem num relacionamento com a China, ou com a Rússia, ou com que país, como isso se deu para ser tão eficiente uma tomada de decisão tão rápida? Olha, o que acontece é que desde os anos 90, né, a Coreia do Norte sofre uma série de bloqueios econômicos que dificultam um pouco a vida no país. Um dos setores mais atingidos pelos bloqueios econômicos que os Estados Unidos impõem, assim como impõem a Cuba ou aos outros países, né, um dos setores mais afetados e prejudicados por isso na Coreia do Norte é a medicina, porque o país está impedido de comprar medicamentos, está impedido de comprar equipamentos médicos e adquirir tecnologias e novos métodos, né, de cuidados na medicina para a sua medicina interna. Então, existe uma preocupação muito grande do Estado coreano em impedir qualquer desgaste desnecessário do sistema público de saúde, né? Não que eles estejam à beira do colapso, como algumas pessoas aí na internet gostam de referenciar, mas, na verdade, existe uma preocupação do Estado coreano em não forçar esse sistema público de saúde a uma situação de emergência. Lá no final de janeiro,
o Ministério da Saúde da Coreia Popular, da Coreia do Norte, lançou uma nota na imprensa dizendo exatamente isso que você comentou aqui. Eles não sabiam exatamente o que era isso, né? O mundo inteiro ainda não sabia. E eles destacaram que justamente por não conhecerem este novo coronavírus, por ter um caráter desconhecido, mas pelos estudos iniciais, né, o recolhimento de dados primários já mostrava que era um vírus que tinha uma letalidade considerável, né, que tinha um grau de contaminação considerável, eles acharam importante iniciar medidas que foram vistas como radicais naquele primeiro momento, mas que se mostraram muito corretas com o passar do tempo, justamente pelo desconhecimento do que se tratava. Porque, ao mesmo tempo, poderia ser, naquele momento inicial ali, né, algo muito passageiro, ou havia a possibilidade de ser algo muito grave, que iria se estender por um bom período de tempo. E eles acabaram apostando de que poderia ser algo grave, e acertaram, infelizmente acertaram, porque realmente é algo que tem um caráter mais prolongado, né? O mundo inteiro está sofrendo com isso. E o que acontece? Essas medidas de quarentena total, né, que é o que a gente está chamando aqui agora de lockdown, né, foi aplicado o lockdown em parte da Coreia do Norte e o isolamento social em outras partes do país. O lockdown, que é essa total impedimento da saída das pessoas de casa, interrupção total dos serviços da indústria, da educação. Isso se deu ali na parte norte da Coreia, porque são os lugares onde você tem um acesso mais fácil à China. Diferente aí da crença popular, é muito comum que os norte-coreanos saiam do seu país, né, porque a fronteira com a China ela é muito pequena. É muito fácil você, como norte-coreano, ir até a China, e os norte-coreanos utilizam essa facilidade geográfica para realizar compras, para irem trabalhar na China e realizarem uma série de outras atividades. Então é muito comum essa saída de norte-coreanos para a China, usando essa fronteira ali sobre o rio. Seria bom você explicar geograficamente, porque só uma região da China foi contaminada, né? Então, é muito distante essa fronteira dessa localidade de Wuhan? Sim, a fronteira com a Coreia do Norte, a fronteira entre Coreia do Norte e China, ela é distante de Wuhan, e inclusive é curioso porque toda a China acabou, no fim das contas, sendo atingida por esse coronavírus. Claro que num grau de gravidade muito menor do que a gente está experimentando no Ocidente. Mas ali na região fronteiriça com a Coreia do Norte, de toda a China, foi um dos lugares menos afetados, que a gente teve o menor número de casos. Só que o que acontece? O fluxo de pessoas é muito grande na fronteira, né? Tanto de chineses que entram na Coreia do Norte para o turismo, principal nacionalidade que visita a Coreia do Norte a turismo é a China, quanto de coreanos que vão para a China para realizar uma série de atividades. Esse fluxo que acontece de uma maneira muito dinâmica é o que preocupou as autoridades sanitárias da Coreia do Norte, porque você poderia ter ali coreanos que, de alguma forma, tiveram contato com pessoas que estavam em Wuhan, né, com chineses que tinham estado em Wuhan ou tinham parentes que estavam em Wuhan, e poderiam, de alguma forma, trazer o vírus, né, contaminar o vírus para dentro da Coreia do Norte. Então, imediatamente depois da fechada da fronteira, eles resolveram isolar totalmente a parte norte do país, porque é a parte da população que mais frequenta a China e é o primeiro ponto de chegada dos chineses à Coreia. Então, essa medida foi para evitar qualquer contaminação para o restante do país, né? Porque você teria um fluxo externo que acabaria fazendo com que as pessoas que estão dentro da Coreia do Norte e realizam um fluxo interno, ou seja, saem das províncias do norte, vão até Pyongyang, que fica mais ao sul e é a capital da Coreia do Norte, ou outras regiões, né, fizessem com que o vírus chegasse a todo o país. Então, essas medidas que foram tomadas aí num caráter inicial, que muitas pessoas, inclusive na época a mídia citava, é o caráter ditatorial do regime trabalhando, né? Por isso que eles fecharam tudo, porque lá é linha dura, então eles proibiram as pessoas de saírem de casa. Existia esse tipo de comentário na mídia, né? Principalmente a mídia estrangeira, a mídia americana, CNN, a NBC bateu bastante nessa tecla aí, e aí acabou que, no fim das contas, as medidas dos norte-coreanos é o que nós estamos fazendo aqui no Ocidente,
ou tentando fazer, né? No Brasil isso está acontecendo de uma maneira muito demorada e arrastada, e a gente está pagando a cifra aí de número de contaminados e mortos. E com pouca eficiência, né? E é exatamente, com pouca eficiência, porque não adianta você tomar, as medidas elas precisam ser tomadas de uma maneira ampla, né, com um conjunto variado de diferentes ações. Né? Se você só toma uma ação isolada e você não acompanha essa ação de outras, os resultados eles são muito dispersos. O que aconteceu na Coreia do Norte foi tudo ao mesmo tempo. Foi o isolamento social, lockdown em certas partes do país, né, o uso de máscaras, por toda a população, as máscaras, inclusive, várias a gente citar, foram entregues pelo Estado gratuitamente, né, aumentou-se a produção desse tipo de equipamento de proteção individual, né, e foi distribuído para a população, a suspensão das aulas, das atividades, né, e uma campanha de educação na mídia muito grande. Né, todo dia você que acompanha lá os jornais da Coreia do Norte, dá para acompanhar pela internet, a gente observava, né, matérias extensas explicando o avanço do vírus na China, no mundo, quais eram os esforços que eles estavam tomando por parte, né, as autoridades mundiais estavam tomando e como os coreanos estavam lidando com isso. Inclusive, foi até adiantada uma obra que já estava programada para acontecer, mas que veio num momento muito bom, que é de um hospital geral em Pyongyang. Né, o Marechal Kim Jong-un, lá em março, ou princípios de abril, salvo engano, compareceu à inauguração desta obra. Né? Estão construindo no centro de Pyongyang um hospital em tempo recorde, vai ser finalizado aí até outubro, é um hospital geral para comemoração do aniversário de 75 anos de fundação do Partido do Trabalho da Coreia. Então, ou seja, quando a gente para observar todas essas medidas que foram anunciadas pela mídia coreana, foram confirmadas pelas autoridades estrangeiras na Coreia do Norte e pela própria OMS, né, que avaliou como realmente aceitáveis, né, muito bem feitas essas medidas, muito bem aplicadas, a gente vê que o país atuou com um total profissionalismo, né, baseado na ciência, de que por mais que eles não conhecessem muito bem o que estava acontecendo, eles resolveram tomar as medidas de precaução. Esse é o diferencial. A Coreia do Norte, ela teve uma precaução com a total entrada do vírus e aí hoje ela não se preocupa em combater o vírus lá dentro. Rubio, muito bom. Depois eu vou fazer uma pergunta que está pintando aqui na internet, mas antes eu queria que você falasse então sobre as notícias que davam conta de que poderia ter havido alguma coisa com o líder supremo da Coreia, Kim Jong-un, né? Houve algum problema? Ele ficou realmente um período afastado? Houve mesmo uma cirurgia, que dizem que ele teve problema no coração e tal? Ou essas informações lá não circulam como eles denunciam aqui no Ocidente, mas como contra-propaganda, que a gente sabe que não podemos confiar nessas informações? O que você traz de verdade sobre o que teria acontecido com o líder maior da Coreia, se é que existiu alguma coisa? Depois a gente vai passar aqui as informações, as solicitações feitas aqui pela internet. Pois é, ali no finaizinhos de abril, né, meados para finais de abril, nós fomos surpreendidos por uma enxurrada de notícias da mídia internacional, que foi rapidamente replicado pelas mídias de vários países, como aqui no Brasil, inclusive, de que o Kim Jong-un teria, primeiro, né, foram várias ondas de informação. A primeira onda é que o Kim Jong-un teria passado por uma gravíssima cirurgia e estaria num estado de saúde muito debilitado. Depois a gente teve umas informações, alguns dias depois, de que ele teria de fato morrido. Teria tido uma morte cerebral, ou alguns já diziam que ele já teria morrido mesmo e o regime estaria se preocupando em ver quem é que assumiria o poder. O que acontece? Um dos grandes argumentos que usaram foi a questão de ele ter desaparecido. Né? Ele desapareceu das atividades oficiais e aí muitas pessoas começaram a especular algumas coisas disso. E a CNN foi a primeira a noticiar uma informação usando como fonte, aí que é o complicado, né, Moisés? A fonte que a CNN usava era uma pessoa não identificada que supostamente trabalharia dentro da agência de inteligência dos Estados Unidos, citando que eles tinham certeza que o Kim Jong-un tinha
passado por uma cirurgia e estava em estado grave de saúde. Um dos argumentos principais foi que justamente ele não teria aparecido nas comemorações do 15 de abril, que é um feriado muito importante na Coreia do Norte, que é o chamado Dia do Sol, o dia que eles comemoram o nascimento do fundador do país, que é o presidente Kim Il-sung. Só que o que acontece é que essas comemorações do 15 de abril, desse feriado, Dia do Sol, elas não aconteceram justamente porque o país está cancelando uma série de comemorações, cancelando uma série de eventos que causassem aglomeração. Esse feriado é um feriado que eles fazem reuniões políticas, algumas cerimônias públicas, né, que juntam milhares de pessoas. Então, o Estado coreano não promoveu, dentro desta medida de prevenção ao coronavírus que a gente comentou aqui, o Estado coreano não promoveu nenhuma comemoração oficial a nível público, né, que juntasse pessoas para comemorar o nascimento do Kim Il-sung. Então, é óbvio que o Kim Jong-un não esteve presente nessas comemorações porque elas não existiram. E aí a CNN soltou essa nota dizendo que ele com certeza estava morto, e ela usava como fonte um site que é operado na Coreia do Sul, supostamente por desertores da Coreia do Norte. E a gente veio, semanas depois, o Fantástico fez um programa da Rede Globo, fez uma matéria com o editor-chefe desse site, supostamente coordenado por norte-coreanos que vivem na Coreia do Sul. E o diretor do site não é nada norte-coreano, na verdade é um britânico que trabalha para o governo britânico, e aí ficou um pouco claro para a gente que essas informações elas não provinham de nenhuma fonte confiável. E o que acontece? Vamos entender como que a Coreia do Norte funciona. Muitas pessoas ficaram com a seguinte pergunta: por que eles não desmentem a cirurgia ou a morte dele e ele aparece em público para desmentir isso? A gente tem que entender que a Coreia do Norte tem das bases principais de funcionamento da sua política externa, né, das ações que eles tomam, é a completa independência. Então, a Coreia do Norte ela tem uma agenda própria de funcionamento. Ela tem uma preocupação com suas tarefas que já estavam delineadas. E a sua agenda própria não envolve esclarecer boatos da mídia internacional. A Coreia do Norte ela não se importa em provar, prestar contas com qualquer mídia que seja. Porque senão eles não fariam mais nada do que isso, né? Porque o que eles inventam de notícia, eles tirariam a Coreia exatamente da sua planificação, não? Perfeitamente. Se a Coreia do Norte fosse se dedicar a desmentir ou a ter que esclarecer cada vez que sai algum boato na mídia sobre eles não fariam nada. Eles ficariam realmente o ano inteiro tentando provar coisas que a mídia sempre joga por aí contra a Coreia do Norte. E esse caso dessa morte do Kim Jong-un foi a mesma coisa, né? Você tem uma série de atividades que o partido já delimitou para o Marechal Kim Jong-un, uma série de agendamentos já feitos, e eles não iam ferir essa agenda nacional, né, para satisfazer os desejos da mídia. E o que acontece? A escalada de informações no Ocidente ela foi absurda. Ela tomou realmente o escopo, a estrutura de uma boataria, porque nós não tínhamos em nenhum momento fontes. Todas as fontes de informação sobre morte ou estado grave de saúde eram fontes anônimas, eram fontes que nós não conhecíamos. E o que acontece foi que, imediatamente, horas depois dessa notícia da CNN sair, as autoridades da China e da Coreia do Sul, né, emitiram declarações, elas foram procuradas pelas mídias internacionais, e essas autoridades, né, da China e da Coreia do Sul, que são países que estão próximos da Coreia do Norte, têm um total interesse no funcionamento da Coreia do Norte, né? Imagine o quão grave seria a morte de uma liderança na Coreia do Norte, como a do Kim Jong-un, para a estabilidade, né, geográfica, política e militar da região. Então é óbvio que a Coreia do Sul estava muito preocupada com isso, assim como a China, e essas autoridades falaram que não tinha nada acontecendo, né? A China possui um comitê dentro do seu Ministério de Relações Exteriores que ele é exclusivamente voltado para relações com a Coreia do Norte. Esse comitê foi consultado pela Yonhap, que é uma mídia da Coreia do Sul, né, conhecida inclusive por falar mal da Coreia do Norte, e esse comitê disse que não tinha recebido qualquer notícia de que estava acontecendo algo errado. E o próprio governo sul-coreano, as agências de inteligência do governo sul-coreano,
afirmaram que não tinha nenhuma evidência de que algo incomum estava acontecendo na Coreia do Norte. Isso poucas horas depois da primeira notícia que a CNN soltou. Só que essas fontes, né, que são fontes muito altas, né, são governos, elas foram ignoradas aqui no Ocidente. A notícia tomou uma proporção catastrófica, se tornou o assunto mais comentado da internet e foi sendo exagerada e jogada para frente. Exagerada e jogada para frente. E o mais interessante é que isso aconteceu em finais de abril e isso foi se estendendo até o 1º de maio, que é um ponto que eu já vou chegar. Dentre esse espaço de tempo, o Kim Jong-un realizou sim atividades. Né? Ele enviou cartas para o presidente de Cuba, para o presidente da Síria, né, em datas comemorativas desses países, ou agradecendo o envio de cartas por esses mandatários. Né? Ele enviou cartas para o Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, para o Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, e a mídia falou, essas cartas, a mídia principalmente ignorou essas cartas, e a outra parte que levou em conta disse que são cartas fantasmas, né, que não eram do Kim Jong-un e eram um esforço do regime de mostrar que ele estava vivo. Só que a gente, analisando bem, viu que seria muito pouco provável, né, dado a estrutura de poder na Coreia do Norte e a tradição desse país, de que alguém assinaria uma carta em nome do Kim Jong-un. Isso seria muito pouco provável. Depois, o Kim Jong-un também enviou uma carta aos trabalhadores de uma zona turística que está sendo construída na cidade de Wonsan, que é uma cidade costeira. Ele enviou uma carta, essa carta foi divulgada pelos meios de comunicação. Mesmo assim, foi ignorada. O grande lance da morte que veio, né, foi através de um site chamado TMZ, que é um site conhecido por espalhar notícias de fofocas sobre famosos. Então, observe o nível que nós chegamos. Né? A fonte de informação sobre um líder de um estado seria um site de fofocas de famosos, que é a TMZ. E muitas pessoas caíram nisso, muitas pessoas acreditaram. E tudo levava a crer que não tinha nada realmente acontecendo e nenhuma cirurgia acontecendo, porque essas coisas elas são sim noticiadas pelo governo da Coreia do Norte. Né? Você tem as agências estatais de notícias, como a KCNA, né, o jornal Rodon Sinmun, que noticiam todas as atividades do Kim Jong-un. Então, se tivesse acontecido alguma coisa, nós saberíamos. Tanto é que aconteceu no 1º de maio, quando ele reapareceu, né, depois de 20 dias, a última atividade dele tinha sido dia 11 de abril, numa reunião interna do partido, ele foi fotografado, filmado, e aí no dia 1º de maio ele apareceu, no Dia do Trabalhador ele apareceu na inauguração de uma fábrica de fertilizantes em uma região do país, ou seja, jogando por terra aí qualquer suspeita de que ele tivesse morto ou passado por uma grave cirurgia, porque se ele tivesse passado por uma grave cirurgia, Moisés, tivesse realmente passado aí por um estado vegetativo, muito dificilmente 1 ou 2 semanas depois ele estaria de pé, caminhando, inaugurando uma fábrica. Isso. Agora, Lucas, eu agradeço muito a sua presença aqui, nós já passamos do horário que a gente tinha previsto, mas eu vou te dar mais 1 minuto, 1 minuto e meio, eu sei que você é um cara que cumpre direitinho, certo? Porque tem uma pergunta aqui, certo? Onde procurar informações sobre a Coreia do Norte sem a influência da mídia da OTAN? Sebastião Oliveira. E o João Aquino também gostaria de saber dessa informação. Você tem 1 minuto aí, já agradecendo muito a sua presença aqui na TV Comunitária, Canal 6 da NET, e também aos internautas que nos acompanharam. Vai lá, Lucas. Bom, olha só, quando você quer saber informações sobre a Coreia do Norte, eu recomendo que você procure as mídias oficiais do país, que estão disponíveis em vários idiomas, inclusive espanhol e inglês, que são os mais fáceis da gente compreender. O principal portal de notícias é um chamado KCNA. Se você digitar kcna.kp, você vai entrar no site oficial de notícias da Coreia do Norte, você pode mudar o idioma lá em cima, e ali você vai ter uma série de notícias do que está acontecendo na Coreia do Norte. Se você quiser essas notícias em português, aqui no Brasil a gente faz um trabalho de tradução de as principais notícias da Coreia do Norte também no Centro de Estudos da Política Songun, que é esse nome que você está vendo aí na sua tela. Se você digitar esse Centro de Estudos da Política Songun no Google, no próprio Facebook, você acha várias informações em português do que está acontecendo na Coreia do Norte. Porém, eu indicaria esse site simples, muito fácil, que é kcna.kp.
CNA.kp, que é o site da Agência Central de Notícias da Coreia, que é uma agência que existe desde a década de 40 lá na Coreia do Norte. E eu que agradeço, Moisés, o convite para esclarecer melhor esse assunto, né, para a gente falar sobre não só o coronavírus na Coreia do Norte, é esse site aí, kcna.kp, mas também falar sobre essa suposta morte do Kim Jong-un aí. Eu agradeço mais uma vez a TVC pela parceria, por me procurarem, e também agradeço a todo mundo que nos assistiu aqui. Desejo que todo mundo fique bem, né? Não saia de casa só se realmente necessário. Ok, eu agradeço aqui, ó, o meu telefone já está chamando que eu tenho uma outra gravação. Obrigado, Lucas Rubio. Lucas é do Centro de Estudos da Política Songun no Brasil. Vocês viram aí a informação que ele deu. Quem quer informações sobre a Coreia é só entrar no kcna.kp, tem em espanhol, que dá para ver, quem lê inglês, e também pode entrar no Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, procurar que vai ter informações em português. Eu queria agradecer aos internautas pela presença aqui com a gente, acompanhando as informações. Valeu, anotado, salve, obrigado TV Comunitária, salve, excelente. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.